Graças a Deus. Bom dia, meus queridos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a minha e a sua vida em mais um dia na presença dEle. E aí, como que você está? Dormiu bem? Acordou bem? Animado aí para uma nova semana que se inicia? Vamos que vamos, porque a vitória é certa pelo nome e pelo sangue de Jesus. Se Deus está no barco, fica tranquilo, porque Ele é um Deus que acalma as tempestades. Ele é um Deus que não nos deixa naufragar. Se Ele está com a gente, querido, nós estamos seguros, independente de o que esteja acontecendo à nossa volta, ao nosso redor. Se Deus está conosco, nós teremos confiança, nós saberemos como sair das situações, nós saberemos como guerrear, nós saberemos como viver, porque o Espírito Santo ele vai nos capacitar, ele vai nos dar sabedoria. Então, tão somente creia que Deus está com você. Tão somente creia que você é único. Você é um ser único. Já parou para pensar nisso? Ninguém é igual a você. Talvez as pessoas tentem ser igual a você, mas você é único. Deus te fez com capacidades diferentes, Deus te fez com traços diferentes. Não importando a opinião dos outros sobre você, se você é feio, se você é bonito. O que importa é que você é um ser único. E Deus ele tem um propósito na sua vida e na minha vida, uma vez que somos únicos diante de Deus. Deus tem nos dado capacidade, Deus tem nos dado habilidades diferentes. Deus quer nos usar, quer colocar coisas diferentes das nossas mãos que colocam na vida dos outros. Daí a importância, queridos, de não ficarmos olhando a vida do outro, o que está acontecendo na vida do outro, comparando a nossa vida com a vida do outro. Se o outro tem, se você não tem, se você tem, o outro não tem. Enfim, a sua vida é única e Deus ele vai agir na sua vida, uma vez que a sua vida está nas mãos dele, conforme a vontade dele, conforme o querer dele, se esse é o desejo do seu coração. Orando esta manhã, de abrindo o celular, que nós temos esse costume, né, de abrir o celular pela manhã, já me deparo com a frase que diz o seguinte: nunca pegue a armadura de ninguém, nunca pegue a armadura de ninguém. Deus tem a arma certa para você. Então é praticamente disso que estamos falando. E estava ilustrado lá um gigante, né, e Davi pequenininho, com a sua funda nas mãos para derrubar aquele gigante. Então, querido, essa frase ela tem uma verdade nela, né? Que a gente não deve querer lutar com as armas dos outros. Quando a gente para pensar nessa frase, né? O texto de Davi está lá em Samuel, 1 Samuel no capítulo 17, tá bom? Fui até o texto, né? E Deus começou a ministrar no meu coração outras coisas, né? Outras palavras. Geralmente é assim que Deus faz, pela manhã. A gente recebe uma direção de Deus e a confirmação de que é aquilo que Deus ele quer falar comigo, ministrar o meu coração naquele dia, ao meu e ao seu, né? Uma vez que eu compartilho com você do outro lado. Então eu não tenho dúvida de que é isso que Deus ele quer nos ensinar nesta manhã. E Deus ele fala com a gente através dos mínimos detalhes. Nós precisamos estar atentos, precisamos prestar atenção e não ter dúvida quando ele nos mostrar algo. Seja através de algo que a gente vê, seja através de algo que a gente ouve, né? Deus ele quer nos ensinar através daquilo ali. Então a minha relação com Deus é essa. E a sua relação com Deus, como que é? Já que a gente está falando de particularidades de cada um, na verdade cada um tem a sua maneira de orar, sua maneira de ler a palavra, sua maneira de ver as coisas. Então Deus ele fala conosco de várias formas, meu querido. Então, nunca pegue a armadura de ninguém. Deus tem a arma certa para você. Né? A primeira coisa que a gente aprende aqui com essa frase é que aquilo que você tem nas suas mãos, aquilo que Deus colocou nas suas mãos, a habilidade que você tem, vai ser essa forma que você vai conseguir alcançar as vitórias. Vai ser essa forma que Deus ele vai usar a sua vida. Por isso que eu falo e já tenho dito
que existem obras específicas que Deus ele quer realizar através de você, através da sua vida, e você precisa dar lugar. E você precisa dar vazão a isso, para que Deus ele faça. Deus ele pode levantar outro? Pode, mas Deus ele tem chamado você, através da sua personalidade, através daquilo que ele tem colocado em você, uma vez que somos diferentes uns dos outros. Então, queridos, é isso. Quando Deus quer entregar algo em nossas mãos, ele vai entregar independente das circunstâncias, independente do tamanho do problema, independente das adversidades que você vai enfrentar até alcançar o objetivo, até alcançar a promessa que Deus ele colocou nas suas mãos. Então a gente não pode enxergar, queridos, impossibilidades quando nós temos a presença de Deus, quando nós temos Deus na nossa vida. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Como você pode achar impossibilidade andando com o Deus do impossível? Como você pode se sentir inseguro diante de um Deus que pode te dar plena segurança? Como você pode não sentir paz se Ele é o príncipe da paz? Entende? O pensamento, a forma de pensarmos em relação às coisas. Então, tudo que Ele quiser entregar a você, você pode ter certeza que Ele vai entregar. Por mais que você olhe para dentro de você e veja, não, eu não posso. É na incapacidade sua que Deus, Ele vai manifestar o poder, a glória dEle. Porque o que adiantaria você ser dotado de habilidades e você conseguir por seu próprio mérito as coisas? Então Deus ele precisa e deve ser glorificado na nossa vida. Ele precisa e vai ter sempre participação total em tudo aquilo que nós venhamos a fazer. Quero que você grave isso na sua mente, porque Deus ele quer participar, querido, das coisas. Não pense que aquela relação de Deus lá no seu trono e você aqui embaixo, e você vive a sua vida e Deus não está nem aí. Isso não existe para quem quer andar com Deus. Nós vamos viver conforme a vontade de Deus. Deus vai nos entregar tudo nas nossas mãos. Nós vamos receber a direção de Deus para conquistarmos os nossos objetivos, para realizarmos os sonhos de Deus através da nossa vida, porque Ele usa a nossa vida. Então esse é o caminho. Então, quando Deus quiser entregar algo em nossas mãos, por plano de Deus, uma obra que Deus tem específica na sua vida, pode ter certeza que Ele vai cumprir. Vai cumprir. E não cabe a nós olhar para as incapacidades. Ah, será? Que porta que Deus vai abrir? Não tente descobrir, porque Deus ele abre porta onde não tem parede. Então, enfim, Ele é o Deus do impossível. Se tem promessas, Deus realiza. E você, se você tem essa certeza no seu coração, você pode ter certeza que vai acontecer. Outra coisa, quando somos escolhidos de Deus, só saberemos viver, andar, lutar com as armas de Deus. Não é verdade? Então nunca pegue a armadura de ninguém. Deus tem a arma certa para você. É verdade. Isso é muito verdade. Então, a gente só vai saber lutar com as armas espirituais, com as armas que Deus colocar em nossas mãos. Você olha, talvez você olhe para alguém e fala, gente, mas aquela pessoa, como ela conseguiu aquilo, como ela conseguiu chegar em tal lugar, Deus ele usa aquela pessoa de tal forma. Enfim, cada um de nós, Deus ele vai agir de maneira diferente, porque somos pessoas diferentes. Isso é uma coisa tão lógica da gente comentar e falar, parece que eu estou sendo repetitivo, mas a verdade é essa. Se você é um escolhido de Deus, você só vai saber andar, lutar e viver com as armas de Deus, ou seja, viver na direção de Deus. Porque você vai viver no Espírito, você não vai viver conforme a carne. Então, queridos, é impossível você ficar se comparar a sua vida, uma vez que você escolheu andar com Jesus, com a vida de outras pessoas que talvez não tenham comunhão nenhuma com Deus, nenhuma. Se tratando de conseguir as coisas materiais aqui, Davi, ele um dos salmos, ele falava, questionava Deus, porque os ímpios, eles prosperavam. E ele, às vezes, não tinha a prosperidade
desejava, que queria. Os ímpios estavam sempre prosperando. Aquele que era mau, aquele que era maldoso, enfim, ele olhava e falava: fulano não merece isso. Por que que eu, que ando na presença de Deus, sou, né, segundo o coração de Deus, não tenho isso e desejo isso, não tenho essas coisas que tanto quero, que tanto almejo? Porque você escolheu andar com Deus, porque você escolheu andar na dependência de Deus. A partir do momento que a gente escolhe, queridos, viver na dependência de Deus, a nossa vida ela vai ser outra, não vai ser igual, não tem como ser igual a das outras pessoas. A gente pode observar que pessoas que receberam chamados de Deus lá atrás, o exemplo desse é Paulo, não é apóstolo Paulo. Né? A gente via que ele era um homem de família bem-sucedida, né? Ele recebeu bons estudos, e a partir do momento que ele foi derrubado daquele cavalo e teve um encontro com Deus, com Jesus, né, na verdade, ele começou a passar necessidade, começou a passar escassez na sua vida. Então, vai entender. Então, isso para Deus não é importante. Isso para Deus não tem relevância. Não que você tenha que passar fome, não que você tenha que passar, sabe, tantas necessidades ou viver em necessidade, não isso. Mas o caráter de Deus em nós, a vida que Deus ele tem para nós é uma vida eterna, é uma vida que vai além dessas coisas que a gente vive e almeja aqui nessa terra enquanto estivermos aqui. Então, o nosso olhar, a nossa visão, ela precisa ser uma visão diferente da visão do mundo, diferente da visão terrena. Enquanto nossos olhos estiver neste mundo, estiver na terra, a gente vai sempre errar, a gente vai sempre entrar em conflito com o mundo espiritual, né? Almejando, desejando muitas coisas daqui, vai sempre entrar em conflito, porque Deus ele nos chama para o espiritual, nos chama para uma intimidade com Ele, para um relacionamento, para uma experiência, e a gente quer o conforto, a gente quer a vida abundante aqui na terra, né? Essa coisa toda que muitos pregam até por aí, mas o que Deus tem para nós, querido, vai além disso, além. Então a gente vê que Davi, ele entendia isso, ele entendia. Você vê que os irmãos de Davi eram guerreiros, eram soldados, e Davi era um menino que cuidava das ovelhas do seu pai, era ninguém aos olhos ali daquelas pessoas, era um garoto desprezado pelos seus irmãos, sabe? Mas Deus o conhecia. Deus sabia quem Davi era. E Davi sabia quem Deus era. Então, se a gente parar para pensar na vida de Davi, a gente vê que o propósito de Deus na vida de Davi era diferente, era algo diferente. No olhar de Davi, a gente imagina Davi ali naquele campo, naquele pasto, cuidando das ovelhas. E recebendo de Deus ali as orientações, e Deus falando ao coração dele, trabalhando no coração dele, na fé que ele pôde ter para conquistar tudo que conquistou, derrubar aquele gigante. Então, pensa um pouquinho para você ver como que é diferente a vida de Davi. Uma vida de meditação, Davi tocava aquela harpa. Ou seja, era um menino, era um jovem cheio de Deus, cheio da presença de Deus. Enquanto os irmãos dele estavam lá na batalha, guerreando, competindo com os outros soldados, guerreando contra outros, enfim. Sabe, é uma vida diferente. Então cada um de nós vai ter uma vida diferente. O ministério que Deus ele tem para a minha vida não é o mesmo que tem na sua vida, e assim sucessivamente, queridos. Eu acredito que basta tão somente nós olharmos para Deus e descobrirmos, perguntarmos ao Senhor: Pai, o que tu queres de mim? O que queres que eu faça? O Senhor quer me usar onde? Em quê? E aquilo que Deus ele colocar nas nossas mãos, querido, seja o que for, a coisa mais simples que for, vai ser aquilo que vai nos trazer um sossego na nossa alma, vai ser aquilo que vai nos trazer paz, vai ser aquilo que vai nos dar a certeza de que nós estamos agradando a Deus. Enquanto isso não acontecer, eu tenho certeza que você não vai ser uma pessoa completa, você não vai ser uma pessoa realizada, enquanto você não saber exatamente o caminho que Deus tem para você.
E Davi, ele tinha certeza disso, querido. Senão ele não tinha partido para cima daquele gigante da maneira que partiu. Então, quem é esse incircunciso? Ou seja, o gigante estava afrontando, Golias estava afrontando ali o povo de Israel, e ele entendia que estava afrontando ao Deus vivo, ao Deus da vida dele. Então, aquele problema não era do povo de Israel, não era um problema dele, era um problema de Deus, e que Deus tão somente contava com uma pessoa ali, para que fosse usada por ele. Independente, querido, olha só a visão de Davi, independente da capacidade das pessoas, como que Davi, ele não poderia olhar, pensa comigo um pouquinho, e eu ia ir até aquele gigante, eu sou um menino, eu sou um garoto, eu não tenho nada da guerra, eu não conheço guerra. Olha só, querido, a intimidade desse garoto, desse jovem com Deus. Que coisa mais linda. Como que eu, um menino, para que Deus ele vai usar a mim, um menino que não conheço nada da guerra, que não sou formado em guerra, com tantos exércitos, com aquele exército poderoso lá de Israel, pessoas treinadas, olha só. Ou seja, às vezes a gente se vê nessa mesma situação. Por que Deus ele vai colocar isso nas minhas mãos, se fulano é tão mais capacitado, se tem Bertano que é tão... Então, a comparação que a gente faz, limitando o poder em nós, de Deus em nós, achando que Deus ele vai agir da maneira que a gente pensa, da maneira como nós achamos, mas Deus, querido, ele é um Deus improvável. É um Deus que surpreende. Então não adianta a gente tentar medir ou tentar entender o agir de Deus. Se Davi entendesse isso, falasse isso ou pensasse isso, seria algo normal, não seria? Quem sou eu para ir lá lutar aquele gigante, cheio de soldado lá? Pronto, normal. Agora, a nossa reação diante de tudo isso, diante da vida espiritual, diante da nossa vida, não é a mesma que Davi teria ou que nós temos diariamente. Quem sou eu para curar uma pessoa? Quem sou eu para libertar uma pessoa que está com espírito maligno? Quem sou eu para pregar a palavra para aquele fulano? Quem sou eu? Quem é você? Davi não viu isso nele. E o que a gente precisa entender é o que estava na mente de Davi, o que fez Davi, né? É isso que o Espírito Santo precisa ministrar, ele vai ministrar o nosso coração. O que precisa acontecer é isso, o que fez Davi, por que Davi ele não temeu, por que Davi não se intimidou, mesmo não tendo experiência nenhuma na guerra. Essa é a pergunta que a gente precisa se fazer, ou fazer e tentar encontrar a resposta. Não é verdade? Porque a palavra de Deus é isso. Então, queridos, a gente aprende com esse garoto, com esse menino. Então, quando somos escolhidos de Deus, só saberemos viver, andar, lutar com as armas de Deus. E é isso. Davi era um escolhido de Deus. Ele sabia que era. Então, somente ele era um cuidador de ovelhas, mas que teve experiência com Deus lá no campo. Então, o que aconteceu? Um leão, ele atacou as ovelhas do pai de Davi, e Davi lutou contra este leão e arrebatou essa ovelha das garras daquele leão. Então eu quero que você imagina um menino tirando uma ovelha das garras de um leão. Eu quero que você imagine isso. Aos olhos humanos, isso tem possibilidade de acontecer? Isso vai acontecer? Isso acontece? Nunca. Jamais. Ou seja, o que impulsionava Davi, o que fazia Davi, esse cabelo aqui, misericórdia, o que fazia Davi ir adiante com a sua fé, com a sua determinação, ser ousado, era a certeza, essa é a resposta, querido, de que ele estava fazendo o que é certo, do que ele estava fazendo a vontade de Deus. Então, eu creio que é isso que vai nos impulsionar a realizarmos os feitos de Deus, a fazermos aquilo que Deus ele quer que venhamos a fazer. Por quê? O leão atacou aquela ovelha. Ele sabia que ele estava ali para proteger a ovelha. Olha isso, vai vendo. E independente
do que poderia acontecer, ele sabia que Deus estava com ele para livrá-lo das garras daquele leão. Porque ele era responsável por aquelas ovelhas. Então, querido, todas as vezes que diante de nós surgir uma impossibilidade, algo que a gente acha que é impossível para nós, que está longe do nosso alcance, ou que aos olhos humanos nós não vamos conseguir, mas que temos a certeza que Deus está de acordo, nós podemos nos lançar. A gente pode enfrentar, porque Deus é com a gente. Deus é conosco. Talvez você seja responsável, talvez não. Você é responsável pela sua casa. Você é responsável pela sua família. Você é responsável pelos seus. Olha, isso é muito sério. Eu falo agora com uma pessoa, um pai de família. Você é responsável pela sua casa. Você é responsável pelos seus filhos. Você é responsável pela sua esposa. E você sabe que a família é uma instituição divina, que Deus te formou, que Deus te criou e que Ele te colocou para cuidar, que Ele te colocou, para estar ali, zelando pela sua casa. Qual tem que ser a sua posição em relação a isso? Qual vai ser a sua posição? Lutar com todas as suas forças que Deus te deu, com toda a sabedoria, com todo o discernimento, com toda a ousadia para proteger a sua casa, para proteger a sua família do mal, dos ataques do adversário. Ou seja, você não pode se intimidar, você não pode se acovardar, porque é sua responsabilidade cuidar, é sua responsabilidade zelar. E uma vez que Deus é contigo para fazer isso, você vai ser vitorioso. Você não pode se achar incapaz, você não pode achar que você não vai conseguir, seja lá o que for, querido. Isso nos dá a certeza de que não existe nada que possamos fazer, não existe impossibilidade para cuidarmos dos nossos, para zelarmos pela nossa casa, pela nossa família. Ou seja, se nós realmente tomarmos posse da autoridade, do poder, da unção que Deus deliberou para nós, nós seremos vitoriosos em tudo aquilo que iremos fazer em relação à nossa casa, em relação à nossa família. Porque é nossa responsabilidade. Olha só, a Bíblia fala que os filhos são heranças do Senhor. Ou seja, os nossos filhos são dele, ele nos deu para cuidar. E você acha que Deus não vai estar conosco para cuidar dos nossos filhos? Então, o que tem acontecido? Muitos lares sendo devastados, famílias sendo destruídas, arrebatadas pelo leão, pelo lobo, seja lá pelo que for, pelo urso. E o responsável por esta casa, por essa família, tem deixado o inimigo levar, matar, destruir, porque se sente incapaz, porque não se sente forte o suficiente para lutar. Mas Deus te chama hoje para tomar uma posição, querido. Assim como Davi cuidava das ovelhas de seu pai, e ele sabia que as ovelhas de seu pai era a responsabilidade dele e que leão nenhum, urso nenhum poderia levá-las, essa tem que ser a nossa posição diante de Deus. Diante de Deus. As armas que vamos lutar são as que Deus vai nos dar. Ou seja, é o sobrenatural, é o poder, é a unção, é algo nos olhos humanos que ninguém vai entender, mas que venceremos. Ah, meu querido, até quando você vai estar lutando na sua casa com as armas carnais, com as suas forças, ou seguindo os padrões deste mundo? Se você não partir para o espiritual, você vai ter a sua casa devastada. Lute com as armas certas. O inimigo vem para matar, roubar, destruir. E é isso que ele quer fazer com a sua casa, com a sua família. Se você não lutar no mundo espiritual pela sua casa, pela sua família, ou seja, com essas armas, as nossas armas, elas são espirituais, como diz a palavra de Deus, não são carnais. Então lute com essas armas, para que você possa destruir essas fortalezas que se levantam contra a sua casa, contra o seu lar, contra a sua família, contra a sua esposa, contra a sua vida, querido, uma vez que você está em Deus. Então, são com essas armas que você vai lutar. São com essas. Então não tente colocar a armadura de Saul. Saul pegou aquela armadura e tentou colocar em Davi. E Davi ele nem conseguia andar. Por quê? Porque aquilo não era para ele. Ele não estava acostumado com aquilo. Olha que coisa tremenda, querido. Então, se você que é um escolhido de Deus,
Não tente viver. Nossa, isso aqui é outra coisa. Não tente viver como se não fosse. Essa palavra aqui, ela nos remete o quê? Ó, não, se você é um escolhido de Deus, não tente viver como se não fosse. Ou seja, você é um escolhido de Deus, você sabe que Deus ele te chamou para uma obra. Desde o ventre da sua mãe, você esteve já na presença dele e vive neste mundo como se não fosse. Enfim, indiferente. E um peixe fora d'água. Querido, você é um escolhido de Deus. Você foi chamado para lutar e para viver com as armas espirituais que Deus vai colocar em suas mãos. Então, você nunca vai ser alguém na vida. Você nunca vai ser alguém completo enquanto você não tomar posse das armas que Deus ele quer colocar nas suas mãos. É como se Davi pegasse aquela armadura e vestisse. Davi não conseguiu nem andar, nem se locomover. Ele era um jovem. Imagina Saul alto, um guerreiro. Então, meu querido, não serve para você, não cabe para você andar conforme você quer, viver conforme você quer, conforme este mundo, porque você é um escolhido de Deus. Deus ele te chamou, Deus ele te escolheu, assim como escolheu a Davi. Então, ó, Deus vai nos forjar de capacidade conforme a atitude que temos diante dele. Isso aqui é muito tremendo. Conforme a intenção do nosso coração. Por que isso? Porque isso é o que aconteceu com Davi. Davi, ele precisava vencer aquele gigante, querido, naquele momento. Davi não era guerreiro. Davi não sabia guerrear. Mas a intenção do coração de Davi era se colocar na brecha, porque ninguém apareceu para que isso acontecesse. Até mesmo as pessoas que eram capacitadas, até mesmo as pessoas que eram forjadas na guerra ali, treinadas, elas ficaram com medo, elas se acovardaram. E por isso não foram à frente, não foram adiante. E ele se incomodou vendo o exército do Deus vivo, ou seja, Golias, o exército inimigo, estava afrontando o próprio Deus ali. E ele sendo representante de Deus, ele não poderia aceitar isso, não poderia aceitar essa afronta contra Deus. Entende? Então, Deus ele vai nos forjar de capacidade, vai nos usar conforme a atitude que temos diante dele. A atitude daquele exército, daqueles soldados foram que, nossa, esse gigante está muito grande para mim. E só retrocediam, nunca iam. Por dias ficaram assim. Quem vai ser que vai me enfrentar? Quem vai ser? Ninguém ia enfrentar. Foi só Davi saber que o exército do Deus vivo estava sendo afrontado, que ele se colocou na brecha. Ou seja, ele não olhou a sua incapacidade, mas olhou para o Deus que ele servia. Olhou para o tamanho do Deus, para o poder de Deus. A visão dele era a visão de Deus. O tamanho, da força dele era do tamanho de Deus. Vamos tentar entender isso, pegar isso para nós? Quando a gente pensa como Davi, queridos, não existe impossibilidades para a gente, não existe. A gente descansa de uma certa forma que não há impossíveis para a gente. Uma vez que Deus ele está na frente, uma vez que Deus ele está na nossa vida. Não existe. Ou seja, tudo que sobrevir contra a nossa casa, contra a nossa vida, contra a nossa família, contra o nosso ministério, tão somente nós vamos olhar para Deus, liberar a palavra de vitória, e se for da vontade de Deus, ele vai entregar em nossas mãos os nossos inimigos. Ele vai abrir a porta, ele vai colocar nas nossas mãos aquilo que nós estamos pedindo naquele momento. Independente, querido, do que for. Então Deus ele nos chama, olhando para esta palavra, para sermos ousados diante dele. Ousados. Sabe, enxergarmos longe. E a visão que você está tendo, querido, é aonde você vai chegar. É onde Deus ele quer te levar. Quantas visões Deus
Deus tem dado a você? Quantos projetos Deus tem colocado nas suas mãos? Quantos? E você já era para ter alcançado há muito tempo, mas você não alcança, sabe por quê? Porque a sua visão ela está limitada em você. Porque a sua visão ela está limitada na sua força, na sua capacidade. Enquanto Deus ele te deu uma visão, colocou algo grande no seu coração, nas suas mãos, e você já devia ter alcançado. Mas você não alcançou porque você olha para a sua pequenez. Então, a partir do momento que você olhar para Deus, você vai ver que você pode, vai ver que você consegue. Porque Deus é o Deus do impossível. Ele não precisa de nós para realizar os milagres, para realizar o que Ele precisa e necessita, não. Porque Ele é Deus. Muito pelo contrário, somos nós que precisamos olhar para Ele. Então pare e pense um pouquinho comigo. Pare e pense. É simples assim, amados. Deus ele planta um sonho, coloca um sonho no nosso coração e às vezes é um sonho dele. Ele vai ser glorificado em realizar aquele sonho, em realizar aquele projeto, né? Os sonhos de Deus em nós, os sonhos de Deus. E você olha para você, olha para a incapacidade, como que eu vou chegar e você para, você não prossegue. Se Davi tivesse essa visão medíocre, essa é a palavra que a gente muitas das vezes tem, ele não teria alcançado a vitória. Ele não teria sido o rei de Israel. Enfim, não teria acontecido tudo o que Deus planejou para a vida de Davi. E mesmo Davi sendo um homem que falhou tantas vezes, mas foi um homem que foi chamado segundo o coração de Deus. Então a gente vê, querido, que a nossa posição é tão somente de ouvirmos a Deus e crermos na palavra dele, né? E irmos adiante. A gente erra em não ouvir a Deus, a gente erra em não ir adiante, em não crer, sabe? E não tomar essa decisão de crer, de tomar esta afronta como Davi tomou para ele. Quem é esse incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Então, quando a gente pensa assim, a gente pode falar assim: que impossibilidade é essa para um Deus que pode todas as coisas? O que é isso diante do Deus que eu sirvo? Que problema é esse para um Deus que diz que eu posso todas as coisas nele que tem me fortalecido? Então a gente começa a mudar a nossa visão, a gente começa a mudar a nossa forma de ver as coisas. Essa precisa ser a nossa visão, querido. Não a visão do gigante grande, como aquele exército estava vendo e ninguém tinha capacidade de ir lá enfrentar e derrotar. Então, Deus ele vai nos forjar de capacidade, grave isso, conforme a atitude que temos diante dele, conforme a intenção do nosso coração. Se a intenção do nosso coração é glorificar a Deus, a vitória é certa. Você pode ter certeza disso, independente do que seja. Se a unção, o poder de Deus está em nós, não haverá impossibilidade. Não haverá. Ele tinha certeza que precisava proteger o rebanho e Deus era com ele para assim fazê-lo. Então o que você tem que ter é certeza. Se você tem certeza de que Deus é com você, se você tem certeza de que é para fazer, se você tem certeza que é responsabilidade sua concretizar, fazer determinada coisa, siga em frente. Enfrenta. Parte para cima. Porque a vitória, querido, é sua, você pode ter certeza, é minha, pelo sangue de Jesus. Basta tão somente você ter essa certeza no seu coração, assim como Davi teve, tá? Parece loucura, loucura. Um jovem menino ir com a pedra na mão, um pedaço de couro ou de pano, para ir para cima de um gigante, diante de um exército, porque a gente não consegue imaginar o poderoso que ali não conseguia fazê-lo. Então para e pensa nisso. Mas Deus usou Davi, Deus foi com Davi, para que o nome dele fosse glorificado. Deus ele quer ir com você. Deus ele quer estar diante de você, para que o nome dele ele seja glorificado,
na sua casa, na sua família, na sua parentela. Então não se intimide. Tudo que for para a glória de Deus, faça. Não se intimide. Tudo que for para a glória de Deus, abra a sua boca e fale, declare. Fale de Jesus. Cure as pessoas, ore para que Deus ele cure, porque é para a glória de Deus. Então o que a gente precisa é ter fé. Fé, querido. E se é para a glória de Deus, com certeza ele vai fazer. Amém? Então todas as vezes que se levantar uma impossibilidade, se lembre de Davi e diga: quem é esse incircunciso diante de um Deus tão grande e tão poderoso? Amém? Então que Deus ele venha abençoar o nosso dia, a nossa semana, que possamos seguir esta semana com essa fé, querido. Que Deus ele está conosco. Que Deus ele está conosco. E se ele tem colocado algo em nossas mãos para fazer, nós vamos fazer da melhor maneira possível, para a glória, para a honra e para o louvor do seu santo nome. Amém? Que Deus abençoe seu dia, sua vida, sua casa. Até uma próxima, se assim Deus permitir.